Bom dia a todos. Que tenhamos uma manhã de paz, de tranquilidade, sobre as bênçãos de Jesus. Nosso trabalho na seara do Cristo será sempre amparado, orientado pelas forças superiores de Jesus que atuam na terra. Nós achamos que às vezes estamos desamparados pela sorte, mas o Pai, o nosso Pai maior, sempre providencia os recursos de que seus filhos necessitam para a caminhada. A fé espírita tem que ser bem entendida e compreendida, usando sempre a razão e o conhecimento profundo, para que nossos passos aqui na terra não sejam passos vacilantes. Os espíritos são uma força da natureza. Se são uma força da natureza, atuam constantemente na mudança, transformação e realização neste pequeno planeta de provas e expiações. Para vocês terem uma ideia, nesta manhã estava pensando onde vou divulgar a palestra daquele grande, maravilhoso irmão da caridade. Vou no Kardec ou vou no Francisco de Assis? Aí pensei, vou ligar para a Rosalina do Kardec e acho que eu vou no Francisco de Assis, porque eu estava sem nenhum telefone. E aí Kardec deu certo, chegamos aqui. E aqui estamos para o nosso bate-papo da manhã. Sabemos que os espíritos atuam no trabalho sério, providencial de nossas vidas. Se nós nos predispomos a seguir o caminho do bem, a espiritualidade faz a sua parte de forma brilhante e maravilhosa. Nós espíritas somos os últimos a serem chamados para o grande trabalho de renovação do planeta. Diz o nosso amigo Tadeu de Araxá que tem a ligação profunda com os espíritos. Hoje quem for na palestra vai ver um vídeo onde ele conta a sua infância e onde ele conta que de tanto brincar com os espíritos, a mãe começou a ficar muito preocupada. E preocupada porque aquela criança brincava sozinha, mas ele estava sempre ligado nesses dois mundos, e até hoje ligado nesses dois mundos. Se os espíritos estão aí, atuando e cuidando daqueles que trabalham na seara do bem, nós espíritas temos que ter essa conscientização profunda, esta certeza plena de que trabalhar com o Cristo é o melhor de todos os empregos. É o melhor patrão que tem. Às vezes nós pleiteamos um bom emprego, um bom salário, mas não existe melhor patrão e melhor empresa para trabalhar que a seara do Cristo na terra. O salário do trabalhador é o salário do trabalhador é Alguém pode dizer aí, todo mundo acorda domingo de manhã, aquele sono,
Mas qual é o salário do trabalhador da seara do Cristo? A paz. O trabalho sincero, dedicado no bem, nos traz a paz imediata. E a gente observa que criaturas milionárias dariam fortunas para ter paz. A gente busca o dinheiro como se o dinheiro fosse a solução de todos os problemas. Se assim fosse, nós não veríamos tanto sofrimento entre as classes privilegiadas do dinheiro. Quer fazer um teste? Quer fazer um teste? Fica rico para você ver. Aí tem gente que fala, eu vou ficar então, vamos ver. Todo mundo quer dinheiro, quer ficar rico, quer ter bens materiais. Mas num planeta como o nosso, onde a matéria fala muito mais alto ainda, graças a Deus as mudanças já estão acontecendo e o Espírito vai reinar sobre a matéria. Mas quem tem bens amoedados e não tem estrutura mental para isso, sofre as mais terríveis torturas neste planeta. Com muita riqueza, com muito poder, todo mundo fica lindo, fica maravilhoso, fica o melhor amigo do mundo, fica cortejado. Mas isso, às vezes, está revestido de muito interesse. Quando uma pessoa é muito rica, todo mundo já fala, nossa, aquele lá é rico, né? Ele pode fazer isso para mim, isso, aquilo, outro. Engraçado que Jesus falava, se você for fazer uma festa, convide aqueles bem estrupiados que não podem dar presente. Sabe o que a gente faz nas nossas festas? Bota uma caixa bem na entrada da porta. Isso para mim é um estelionato festivo, gente. Você faz uma festa e já bota aquela caixa e põe presentes. A pessoa, coitadinha, como que ela vai chegar lá sem presente? Meu filho fez 4 anos, o Leon Denis Larranhaga. Pensa num moleque arteiro. Coloquei o nome de santo para ver se ele calmava, mas não teve jeito. Aí que eu descobri aquela frase, viu, Lourdes? Sossega, Leão. Nunca vi uma frase tão boa. E no aniversário dele, uma parente da família falou, vamos botar a caixa de presente no canto. Falei, pelo amor de Deus, gente, isso me envergonha. Caixa para colocar os presentes não dá. E a gente é assim, quando a gente convida alguém para uma festa, antigamente era assim, né? Na nossa mocidade, a gente quer ganhar presente bom. E quando ganha aquele presente de R$1,99, a gente olha e fala, não fala, mas resmunga lá dentro, né? Porque presente de R$1,99, ninguém quer. Jesus fala, faça uma festa e convide os pobres e os estrupiados. Ele não quis dizer que a gente agora vai convidar os mendigos para fazer ceia no nosso lar, gente que a gente não conhece e gente que às vezes está disfarçada ali de mendigo. Não. É que nós façamos para o próximo sem querer nada em troca. É esse o objetivo da mensagem do Cristo sobre o desinteresse. A fé espírita nos dá essa certeza de que quanto mais nós dermos ao semelhante, mais receberemos de volta. Quantas e quantas vezes nós observamos as festas ruidosas do planeta, cheia de vaidade e de interesses de poucos. Às vezes saímos para um evento, gastamos uma nota preta, e lá no educandário com a molecada lá, a gente faz uma festa para 150 crianças, 80 mães, mais uns gatos pingados, e nós não gastamos o que a gente gasta numa noite num restaurante chique em Rio Preto.
Quantas vezes eu fiz a conta e falei, olha, 150 crianças com guaraná, cachorro quente, e porque outras coisas eles não gostam, né? Gostam de coisas assim. E guaraná, e bolo, e come todo mundo, e sai todo mundo feliz, e gastamos muito menos do que aquele jantar que a gente foi para agradar o chefe, ou para conseguir algo para a nossa profissão. Nós temos a fé, e a fé espírita nos pede cuidar do espírito imortal, cuidar daquilo que transcende a matéria, aquilo que sobrevive à morte. Então nós precisamos estar sempre conscientizados de que nós não estamos sozinhos aqui, se estamos acompanhados dos bons espíritos, daqueles espíritos que nos protegem, nós temos que retribuir com algo especial. Nós temos que fazer a nossa parte enquanto encarnados. Porque antes de mergulharmos na carne, pelo menos um espírito se compromissou conosco. É um espírito superior a nós. É um espírito que está acima da nossa evolução. E ele se compromissou a nos acompanhar nessa tarefa na terra. E ele se comprometeu a nos auxiliar em nossos trabalhos evolutivos. E nós reencarnamos. E ele está aqui presente, está atento, é o nosso anjo guardião, espírito protetor, anjo da guarda. Aquele pobre infeliz que não tinha uma missão mais árdua do que conduzir as nossas vidas aqui na terra. Mas vocês vão ver, a vingança deles será maligna. Um dia nós seremos também guardiães de espíritos abaixo de nós. E aí eles dirão, haha, agora eu vou sentar aqui e vou assistir você sofrer o tanto que você me fez sofrer. Porque nós esquecemos deste amigo. Esquecemos de dizer-lhe todo dia, obrigado por me tutelar na terra. Nós somos tão ingratos que a gente fica dizendo assim, mas será que Deus esqueceu de mim? Quando passa um amigo nosso com um carro novo, a gente fala, olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá levando vantagem, ó. Olha lá. E eu que esse pois batendo válvula aqui, ó. Olha lá. Ô Deus, ô. Qualquer coisa que acontece de bom para os outros, a gente se amola. Gente, estou falando de mim, não é de vocês, né? Inveja é para poucos. Qualquer coisa que acontece de bom, a gente se amola com os outros. Quando uma pessoa chega tão feliz, gente, vocês não sabem, minha vida está tão bem. Aconteceu isso, a gente fala, tudo isso por causa disso? A gente já quer murchar a pessoa. A gente já quer rebaixar a pessoa, porque a gente não está bem por dentro. Quem está bem consigo mesmo, qualquer coisa simples da vida é motivo de júbilo, de alegria. Quem está bem interiormente, um pão com mortandela e uma Coca-Cola é um banquete. Alguém já foi pescar e comeu um pão com mortandela e tomou uma Coca-Cola? Não tem coisa melhor, não tem 24 horas. Não tem shopping perto, né? Não tem padaria, você só olha mato, pernilongo, mas ô coisinha difícil. Quando, mulheres, quando o marido dizer, vou pescar bem, orem por ele, peça a Deus que ilumine eles, porque eles vão lá para sofrer. E a mulherada fala, lá vai ele com essas pescarias. O coitado está indo pagar seus pecados.
e ainda vai comer um pão com mortandela e volta feliz para casa. Os homens são mais resignados que as mulheres. São. Mulher, quando tinha tanque, queria tanquinho. Aí depois tem tanquinho, queria máquina de lavar. E quando a máquina quebra, fica uma revolta em casa. Ela entra em revolta, em briga, e o marido fica doido enquanto não arrumar a máquina. E as mulheres antigamente que sofriam tanto? Fralda, então? Eu convivo com favela há 22 anos, né? E o pessoal pobre não tem o que comer, mas a fraldinha é Johnson's e Johnson's. Antigamente nossas mães lavavam aquelas fraldas e era um sufoco. Quanta gente sofrendo, e a gente que fez eles sofrerem, né? Eu lembro de uma passagem do Tadeu de Araxá, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, quem não conhece, hoje, às 3 horas da tarde, lá na Swift. Ele tinha uma cerca de arame, e ele já cuidava de uns 50 doentes, na sua casa. Velhinhos que não tinham família, que não tinham como receber ajuda, e moravam com ele na sua casa. Porque ele cedeu o seu quarto para 2 paralíticos. Isso há mais de 35 anos atrás. E aí ele lavava os cobertores e pendurava na cerca de arame. Demorava para lavar e às vezes vinha aquela ventania e jogava os cobertores na terra de novo. E assim ele fez anos e anos esse trabalho manual de trabalhar, de lavar, de fazer comida. Há 22 anos que eu frequento a Casa do Caminho, e a gente chegava lá, ele estava preparando o almoço dos velhinhos, dos doentes. E depois servia, dava na boca, porque muitos não conseguiam comer, e depois nós íamos lavar os pratos, as canecas, depois dele fazer a comida. Mas as mulheres reclamam hoje de tudo. Mas os homens é que são culpados disso. As mulheres não têm culpa. É os homens que são culpados disso. Escravizaram tanto as mulheres, judiaram tanto das mulheres, que agora elas têm que se revoltar um pouco, né, gente? Elas têm que dar o ar da graça delas. Mulher até um tempo atrás não tinha nem espírito, não tinha alma. Os homens tratavam as mulheres como objetos. De um tempo para cá, elas começaram a ter os seus direitos. Hoje elas estão dominando o mundo. Mas tudo é reflexo dos desequilíbrios dos seres humanos na Terra. Então, a fé espírita pede: mulheres, não se revoltem mais com o tanquinho ou com a máquina de lavar. Vocês já dominam o mundo. Ponto. Ajudem os maridos a terem serenidade para enfrentar o mundão lá fora. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. As mulheres são capazes de estruturar um lar ou de destruir um lar. Vocês lembram daquela história do Sansão e da Dalila, não lembram? Então não precisa falar mais nada, né? Então as mulheres têm toda a força para vencer e manter o lar de pé. É a fé espírita mostrando a grandeza de nossas missões aqui no planeta. A missão da mulher, a missão do lar, a missão da esposa, a missão do homem, do marido, do irmão, a missão do espírita. Nós todos que adentramos a casa espírita e ouvimos 10 minutos de evangelho à luz do espiritismo, já sabemos o que devemos fazer.
Depois não vai querer chegar lá, no mundo espiritual, e dizer, não, eu sou espírita, frequentava lá o Francisco de Assis, não faltava um domingo. Onde que eu vim parar? Aqui? No umbral? Nem pensar. Aqui não é lugar para mim. Da outra vez eu falei do umbral, como escapa do umbral aqui? Não falei não, né? Eu não lembro. Vocês sabem como que nós escapamos do umbral? Quem assistiu o livro Nosso Lar, sabe. Quem assistiu o filme, quem leu o livro. Umbral é uma região de sombras espessas, que envolvem as nossas cabeças e que nos separa das regiões mais elevadas. É o tal do umbral, o local da passagem. Nós todos temos que passar por lá. Passar. Quem leu o livro Voltei, do irmão Jacó, o espírito, irmão Jacó, Frederico Frigner, foi presidente da FEB, muito ligado a Bezerra de Menezes. É por isso que, presidente de casa espírita, trabalhador de ponta de casa espírita, médiuns passistas, médiuns de psicofonia, médiuns de psicografia, enfim, médium de tudo quanto é jeito, espírita. Não adianta ter amigo bom espiritualmente falando. Não adianta ser amigo do Tadeu, não adianta ser amigo do Chico, não adianta ser amigo de Dr. Bezerra de Menezes. Quem lê o livro Voltei, vai notar a dificuldade daquele homem se desvencilhar do umbral. Sabe o que aconteceu, Toninho? Sabe o que aconteceu? Não vou contar, vocês vão ler o livro, depois vocês vão me falar, né? Voltei, do irmão Jacó. Mas eu vou contar como se escapa do umbral. Já é uma grande coisa, né? Está lá no livro Nosso Lar, um capítulo sobre umbral. Como nós conseguiremos nos desvencilhar daquela região de sombras? Levanta a mão quem já leu o livro Nosso Lar. Rapidinho. Pouco, hein? Baixa a mão. Pessoal, vocês assistiram aquela novela, a última que eles falam que era espírita? Levanta a mão quem assistiu aquela novela, o último capítulo. Rapaz, a Globo está empatada com a FEB. Vamos lá. O cara desencarnou, a mulher desencarnou, aquela vilã da novela, não foi? Foi, né? Foi. Tem um que não levanta de vergonha, mas sabe. Ele desencarnou e ela foi para uma região de sofrimento, de lodo. Vocês viram lá, todo mundo se agarrando. O André Luiz conta que ele tomou aquela água fétida, porque ele não aguentava mais de sede lá no umbral. Ele conta isso no livro. E na novela mostra ela sofrendo lá naquela região. Só que ele conta com mais detalhes o sofrimento do umbral. E sabe quem era André Luiz? Um médico correto, trabalhador, ajudava algumas pessoas, fazia a caridadezinha dele, e ele passou 8 anos no umbral. 8 anos no umbral. É uma faculdade, gente. Não é mole, não. E nós temos consciência de tudo isso, de que a vida é uma passagem, que nós, a hora que nós desencarnarmos, Dr. Bezerra vai nos abraçar. Aqui não, vocês estão privilegiados. Aqui é Francisco de Assis. Vocês não são brincadeira não, né? Imagine aquele ser maravilhoso de Assis, a qual eu admiro profundamente, abraçar vocês na hora do desencarne. Você diz para a tua mulher, porque você vai primeiro, mulher demora mais, né? Você fala para ela, bem, é o Francisco que vem me pegar. Já pensou? Mas não é bem assim não. Não é bem assim não. Nós desencarnamos e a primeira passagem, porque a lei da natureza
ela é imutável. Ela é perfeita. A lei da natureza não erra. O planeta Terra está aqui, não está? Nós estamos aqui, chumbados no solo, certo? O umbral é essa região aqui, ó, certo? Tá bom? Nosso lar fica aqui, ó. Ó. Existe alguma passagem para nosso lar que não seja pelo umbral? Alguém está vendo? Não existe passagem secreta. Não existe máquina de teletransportar. Você teletransporta do leito de dor para nosso lar. Não. Tem que passar por aqui, ó. Tem que passar por aqui para chegar ao nosso lar. Como faz para passar e não ficar enroscado, gente? Tem coisas que nos enroscam no umbral e a gente não sai de lá enquanto não queimar. Está lá no livro Nosso Lar. O umbral é uma região onde se queimam as humanas. Então, só passa direto quem não tiver isso que eu vou falar. Vocês já brincaram de forca? Já, né? Vou até usar isso aqui, ó, forquinha. Pronto. Olha lá, ó. Tá aqui. Não quero enforcar ninguém, que eu nunca vi ninguém enforcar ninguém em centro espírita. Mas vamos lá. Esta palavra define aquilo que nos prende no umbral. Primeira letra. Primeira letra. E. Hã? E. Ó, forca. A cabeça já está pronta. A primeira letra dessa palavra eu quero. O que nos prende ao umbral. Hã? Ele já falou. B. P. P. P de pato. P de pato. Quem concorda? Vou fazer o corpo. Fazer um pescoço bem grande e um corpinho. Parece uma formiga. Que é gravata. Você viu que eu sou ruim de desenho, né? F. M. F. Nenhum, nem F, nem M. Pelo amor de Deus, a forca, gente. Vai ser a primeira crucificação aqui no Francisco de Assis. A primeira letra. O. Quem falou O? Vamos fazer a gravata agora, que agora vou colocar um cabelo. Meu Deus. Vocês não querem escapar do umbral nunca? Vai escapar depois de passar 8 anos, 10 anos, né? Então, a primeira letra. Quem falou C? Ai, meu Deus, deixa eu botar um sapato aqui, porque senão nós não vamos chegar. A primeira letra. Quem falou A? Ah, aí, vou fazer a calça aqui, porque senão chegar de calça lá no umbral é duro. Cuequinha. Cuequinha. Gente, então vou colocar a última letra, vai, pronto. A última letra, porque senão não dá. Vou colocar a primeira também, porque senão não dá. Pronto, agora ficou fácil, né? Hã? N de navio? Rapaz, você... Vou colocar uma camiseta aqui. Uma camiseta aqui, porque senão... Nós não conseguimos escapar do umbral se nós tivermos isso aqui, gente, ó. Tá bom, vai, vou colocar uma outra palavra. Pronto. Agora, com os estudos que o Toninho cobra de vocês, com as palestras que vocês têm, vocês vão poder me dizer. Pode falar. L, tá bom? Vamos, chega de enforcar esse povo, vai. Aí, teve alguém que falou aí. Ilusão. O umbral é a definição de André Luiz no livro Nosso Lar. Temos que estudar a obra de André Luiz pelo menos uma vez por ano. O umbral é uma região onde se queimam as ilusões humanas. Sabe aquele lance do mármore do inferno lá? Vai queimar no mármore do inferno? É lá, gente. Vocês já viram isso aí bastante? Né? O umbral é uma região onde se queimam as ilusões humanas.
Até quando nós vamos ficar iludidos de que conhecer Bezerra, adorar Francisco de Assis, ser amigo do Tadeu de Araxá, vai resolver o nosso problema na hora da morte? Não vai. Nós vamos ter que passar por essa pinguelinha aqui, ó. Alguém já passou numa pinguela no dia de chuva? Pensa num problema. Então, pessoal, as ilusões humanas são queimadas no umbral. Está lá no livro Nosso Lar. E a dona Laura, a mãe do Lísias, no livro Nosso Lar, ela estava em festa. A irmã estava chegando da terra. Para quem não preparou a palestra, estou indo bem, né? Mais uns 10 minutos. A irmã estava chegando da terra. E aí ela diz para André Luiz: olha, a minha irmã, ela vem direto para cá. Aí ele disse: mas como? Ela vem direto? Vem. Ela vem direto para minha casa e eu estou preparando com muita festa o nosso lar para a vinda de minha irmã. Olha que beleza, gente. A irmã foi direto. Outro detalhe. Sabe quanto custa uma casa em nosso lar? Não tem nada de minha casa, minha vida, que nem aqui não, viu, gente? Minha casa, minha vida. Minha casa, minha dívida. Você vai pagar o resto da vida, né? Mas sabe quanto custa uma casa em nosso lar? É bônus hora, é outro capítulo do livro. Custa em torno, em média, de uns 70 mil bônus horas. Aí eles dão um abatimento, uns 40 mil bônus hora. Você compra uma casa. Se você pagar à vista, com bônus hora, dá um desconto para uns 40 mil. Barato, né? Casa simples, sem elevador, viu, gente? Casa simples, sem hidromassagem também, porque no livro eu não vi nada disso. Mas é uma casa maravilhosa, com jardim. 40 mil bônus horas a gente compra uma casa. Vamos fazer as contas aqui, Toninho, rapidinho? Se nós trabalharmos 8 horas por semana para Jesus, 8 horas por semana para Jesus, porque para nós a gente trabalha quantas horas por semana? Vamos por 40 horas semanais? Quem trabalha muito, né, no Brasil. 40 horas semanais, certo? 40 horas. Jesus nos pede 8 horas por semana no bem. Aí alguém lá fala: mas quem falou que Jesus falou isso? Jesus não falou, mas os Espíritos falaram. No livro Estante da Vida, Chico Xavier, acho que é Hilário Silva, ele fala que um espírito ia reencarnar com um monte de dívida, tinha um monte de consciência pesada. Aí ele pediu para nascer palmeirense não, pediu para nascer doente, sofredor, pediu para nascer assim, pessoa assim, mais sofrida no mundo. Aí os espíritos falam: não, Deus não quer isso, não quer esse sofrimento atroz. Deus quer que você seja útil. Está tendo um movimento lá na Terra de espíritas, é o espiritismo que veio para mudar o planeta, e eles precisam de trabalhadores sinceros e fiéis. Você tem um monte de dívida nas costas, mas nós não vamos te deixar aleijado, virar corintiano, nada disso. Você vai ser um trabalhador do bem, tá bom? Tá, a gente chega aqui e se desvia, né? Você vê como a gente se perde. E aí a gente reencarna com o compromisso de trabalhar 8 horas semanais na caridade. 8 horas para Jesus. Lembra que eu falei que é o melhor patrão que tem? É o melhor salário que tem? E a gente reclama para trabalhar 8 horas para Jesus. A gente reclama. Prefere trabalhar os 40 para ficar rico e depois perder aquilo que é mais precioso que Jesus nos dá com 8 horas de trabalho por semana. Por semana. Então faz as contas, 8 horas por semana, quantos dá no ano? São 4 semanas no mês, vezes 12.
4 vezes 12 dá quanto? 48. Vezes 12. Vezes 8. 48. Quanto dá? Vamos lá. 8 horas. 8 horas trabalhadas. 4 semanas. Dá um mês, não é? Certo? 8 vezes 4, 32? 32 por mês, não é? 32 horas por mês. Vezes 12. Nossa Senhora. 2, 4, 2, 3, 6. 2, 3. 384. 384 bônus horas por ano. Certo? 10 anos, 3.800. É isso? 20 anos, nós precisamos de 30 anos de trabalho na caridade para garantir um cômodo lá em nosso lar. 30 anos de trabalho. E aí a gente se faz, não dá, essa semana não vai dar. Na outra semana não vai. Ai, meu Deus, não vai dar. Aí chega lá no mundo espiritual, primeiro tem que deixar as fazendas aqui, aqueles apartamentos, ficou tudo aqui. Aí chega lá em nosso lar, vai ter que morar nos pavilhões. Sabe o que é morar em pavilhão, gente? Alguém já serviu o exército? Tem aquela caminha aqui, aí conta 3 palmos, tem a outra cama do lado. Já pensou se você pega um cara que ronca? Porque lá no mundo espiritual o povo também ronca. Imagine você dormir do lado de um que ronca e do outro que ronca também. E você passar anos ali do lado daqueles 2 companheiros, sendo que você podia ter a tua casa, tipo apartamento. É coisa boa. Então, gente, pode começar a fazer conta. Pode começar a fazer conta. Faça um sacrifíciozinho. Agora, se vocês estiverem duvidando, vão lá no livro Estante da Vida. E também dão uma olhada no livro Nosso Lar. Tá? Porque nada é de graça. Tudo a gente tem que conquistar. O Tadeu de Araxá, eu sei que tem já um apartamento lá em Nosso Lar. Porque 35 anos se dedicando aos que sofrem. 35 anos. E ele dá banho de manhã até hoje, atende as pessoas antes do almoço, atende as pessoas depois do almoço, porque quando o Chico não atendia mais as pessoas, mandava para Araxá. Manda falar com o Tadeu. E a missão desse homem é atender as pessoas. E sabe qual que é um dos maiores problemas que ele enfrenta lá, que ele ouve? Depressão. Muita depressão. E vocês vão assistir no vídeo lá hoje, lá no teatro, o que ele fala sobre os problemas atuais. Depressão demais, porque as pessoas estão trabalhando no bem muito pouco. Estão se dedicando muito pouco ao bem. Então, queridos irmãos, o tempo já passou aqui, eu estou nos últimos. Ilusão é o que nos prende ao umbral. Estamos iludidos com o amor. A gente acha que amor é paixão, né? Tanto é que a gente casa apaixonado. A gente casa e fala, encontrei o meu rei. Aí passa uns 3 anos, já começa a mudar, já não é mais rei, né? É rei e acrescenta mais alguma coisa, que é quando começa a brigar, aí os palavrão saem mesmo. É meu gato. Aí depois é mais que gato, é bigato, já é 2 gatos, né? Então, é gato 2 vezes, aí já começa. Porque a gente não casa com aquele amor, a gente casa com aquela ilusão, com aquela paixão. O amor ainda é uma coisa que a gente não aprendeu a trabalhar. Amor é algo que transcende a aparência.
e a gente ainda se apaixona pela ilusão da forma. A ilusão da forma. E aí a gente desencarna, fica lá queimando no umbral um bom tempo, sofrendo as consequências. A gente acha que uma vida estabilizada e feliz materialmente é a garantia da nossa felicidade. Outra ilusão. E para encerrar, aquele relógio eu não entendo direito. Falta 20? Falta 5 minutos, né? Então 5 minutos eu falo. É que lá no meu centro é digital, né? Tá mais moderno. Então, pessoal, a irmã de Dona Laura passou direto pelo umbral. Vocês querem a receita? Querem a receita? Para passar direto pelo umbral, quem quer a receita? Passar direto, não precisar tomar aquela aguinha com lodo. Ouvi gente xingando na nossa orelha, porque lá eles xingam a gente, mas xinga. Não é brincadeira não. Lá sofre. Ela diz assim para o André Luiz, vamos lá olhar no livro, hein? Minha irmã vem direto, porque ela passou tantos sofrimentos. Perdeu o marido logo cedo. Sofreu para criar os filhos. Lutou com toda dificuldade, com enfermidade, com dor, com desprezo. Passou uma existência de humilhações. E com isso eliminou as ilusões que carregava da matéria. Agora, quando a dor bate na nossa porta, a primeira coisa que a gente faz é, pelo amor de Deus, me livra desse sofrimento. Eu não aguento mais. Socorro, meu Jesus. O remédio vem para a gente se livrar do umbral e a gente joga ele fora. A dor, quando bate a nossa porta, a gente, primeira coisa que faz é espernear que nem criança. Porque a gente quer melzinho na chupeta, Maria mole com geleia, uma cobertura de morango, né, para dar um tchan. É o que a gente quer na terra. A gente quer comida, água, sombrinha fresca e dinheiro na conta para gastar. Aí quando tem um problema na família, às vezes é a esposa. Aí o cara fala assim, eu não aguento mais essa mulher. Eu não aguento mais essa mulher. Por que eu fui casar com esse trem? Se é mineiro fala trem, né? Por que eu fui casar com esse trem? Vou olhar para a cara dos homens aqui e vou perguntar mentalmente, já passou isso pela cabeça de vocês algum dia? Tá vendo? Mulherada, não olha, só eu. Já passou na cabeça do homem. E a mulher então, né, Toninho? A mulher pensa assim, mas que furada que eu entrei casar com esse cara. Mulherada, pode olhar para mim que eu estou vendo os pensamentos. A mulherada fala assim, mas que eu fui arrumar? Por que eu não casei com o Fernandão lá da farmácia? A gente começa a pensar coisa errada, mas da pessoa que está com a gente hoje e que veio para nos ajudar a evoluir. Porque o casamento a pessoa acha que é a felicidade total, mas não é. É o ralo total. Olha que beleza. Casamento é para a gente ralar, para a gente aprender, para a gente engolir o orgulho, engolir o nosso egoísmo. Então casamento é um trem, foi tão bem feito por Deus, que todo mundo cai que nem pato na lagoa, né? A gente cai que nem patinho. Depois que está lá dentro, meu filho, já está molhado mesmo. Então reclamar da união, reclamar do relacionamento, é deixar de fazer bem feito. Olha aí. Quando você está reclamando, você está deixando de fazer bem feito. Deixando de melhorar as coisas. Então as pessoas passam a vida inteira reclamando do marido, da mulher, dos filhos, do emprego,
das dificuldadezinhas. Tem uma pessoa que pega no teu pé lá no teu serviço, você fala, ó o capeta. Aqui pode falar, né, essa palavra, não vai dar nada. Olha lá, a coisa ruim que apareceu na minha vida. E a gente fala mal da pessoa até onde não dá mais. Mas é aquele lá que vai nos tirar do umbral. Aquele lá que a gente chama de capeta. Porque tem um pessoal aí que tudo é capeta, né? Tudo é diabo. Ele que vai nos tirar do umbral. É aquela sogra, olha gente, e o povo ainda faz piada com sogra, eu não admito isso. Sogra é passaporte para nosso lar. Quem não tem, arruma uma. Arruma, bota a foto dela lá na sala, que ela vai te mandar direto para o umbral. Opa, umbral não, vai te mandar lá para o nosso lar. A maioria manda para o umbral, porque a gente não tem paciência, começa a falar mal da sogra. E conservar as pessoas à nossa volta, tentando fazer o melhor. Porque aquele que nos aponta a ferida é o nosso melhor amigo. É por isso que eu falei, se você ficar rico, muito rico, todo mundo te bajula. Ó, doutor, tudo bem, doutor? Você é maravilhoso, doutor. Chega aqui. Doutor, agora, se você é pobre e duro... O nego já fala, lá vem os trambolhos, lá vem aquele contador de piada, lá vem aquele mentiroso, lá vem aquele cínico, que aí o pessoal rasga mesmo com a gente. Então, pessoal, quem que aponta os nossos defeitos está nos ajudando a passar pelo umbral. E ninguém gosta de ser apontado, ninguém gosta de ser colocado de frente com a verdade. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. A gente não gosta. A gente pode até ficar quietinho, mas no fundo a gente fala, o que esse miserável quis, hein? A gente fica doido, porque tem dentro da gente um tal de orgulho, que é das maiores ilusões que tem o ser humano, o tal do orgulho. E o orgulho nos tira de nosso lar, nos manda direto para o umbral, porque a gente acha que é melhor do que os outros. E aquele que se acha melhor do que os outros, está tão iludido, que quando ele chegar do lado de lá, todos aqueles que ele achava que era melhor vão estar para cima dele, e ele vai estar lá embaixo. Irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Que nós possamos nos livrar das nossas ilusões. E nós temos nas mãos o Espiritismo, que é a ferramenta mais importante de todas. Hoje à tarde, às 3h, quem quiser dar um abraço numa pessoa especial, num espírito iluminado, 3h na Swift, lá no Teatro da Swift. É um abraço do coração. E ele traz a mensagem dos bons espíritos. A palestra dele é feita até na penumbra, porque é uma palestra feita pelos espíritos. Se eu fosse vocês, eu me livrava das ilusões da macarronada e desse almoço até tarde do domingo. E ó, para Swift. Muita paz a todos e até a próxima. Meus irmãos, o Márcio me confidenciou, aqui nós estávamos conversando lá fora, que hoje ele tinha programado na mente dele para ir em 2 lugares, no Kardec e aqui. Aí ele falou assim, ligou para Rosalina, falou, Rosalina, você dá o recado a respeito do Tadeu, que eu